Abramos Salmo 96, procedamos com a leitura alternada desta porção das Sagradas Escrituras. Salmo 96. Tributo à glória e majestade de Deus. Leitura alternada. Diz assim a palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Tributai ao Senhor, a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Todos, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino 42, o grande amor de Deus. Demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança dos céus, com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna.
exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Poder sentar-se, irmãos. Abramos a Sagrada Escritura, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, a partir do verso 5 até o capítulo 2, verso 6. Primeira carta de João, capítulo 1, do verso 5 até capítulo 2, verso 6. Leamos mais uma vez de forma alternada. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5 até o capítulo 2, verso 6. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Amém. Vamos entoar o hino 157, Segurança em Cristo, já como expressão da nossa gratidão ao Senhor, também da nossa alma, na confiança que o Senhor nos tem redimido os pecados e nos tem purificado mediante o sangue do seu Filho, Senhor Jesus. E no 157, segurança em Cristo. Meus delitos expirou Jesus, a vida e luz. Do meu pecado me livrou na ensanguentada cruz. Faze-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no Teu eterno amor.
jamais terei tão fraca voz que a crema confessar. Tem por morte tão atroz minha alma quis salvar. Faze-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no Teu eterno amor. Sim, eu desejo aqui cantar tão grande Salvador. E quando lá no céu chegar, louvá-lo-ei melhor. Faze-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no Teu eterno amor. Amém. Vamos ter oração de confissão de pecados com nosso irmão diácono José Roberto. Amém. Na certeza que o Senhor nos perdoou os pecados, leamos mais uma vez com alegria a sua palavra em Apocalipse capítulo 4, versículos de 8 a 11. Apocalipse capítulo 4, versículos de 8 a 11. Leamos em uníssono, uma só voz, todos juntos com alegria. A palavra do Senhor que nos diz assim, Apocalipse capítulo 4, versículo 8 a 11, todos juntos. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Louvado seja o Deus vivo e verdadeiro. Razão pela qual convido os amados a que nos coloquemos de pé e entoemos cânticos espirituais ao louvor da glória do Senhor. Primeiro deles, exaltando aquele que é soberano. O Senhor é soberano sobre a terra, sobre os céus, Ele é Senhor sobre tudo. Tu és soberano sobre a terra,
sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, tu és tremendo. Esse Deus que é tão grande, tão imenso, maior do que tudo aquilo que criou, e tudo que foi criado expressa a sua glória, a sua majestade, seu senhorio. Nos dá a alegria de podermos nos achegar a Ele como filhos, razão pela qual declaramos que o Senhor é o nosso bem mais precioso. Nós abrimos mão de tudo e todos para ter o Senhor e o seu amor no nosso coração. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra,
para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Poder sentar-se, irmãos. Esse amor é tão grande, tão maravilhoso, que enche o nosso coração e nos faz crer e confiar em cada uma das ricas e preciosas promessas do Senhor para nós. Meus amados, eu quero convidá-los que possamos abrir o texto sagrado em Mateus capítulo 7, possamos ler dos versos 7 a 11. Mateus capítulo 7. Versículos de 7 a 11, buscando e encontrando. A palavra do Senhor nos diz assim: Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou, qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, ele lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós,
que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quiserdes que os homens vos façam, assim fazei a vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ó Senhor, lemos a tua palavra que tem o peso da tua presença, o peso da tua glória, e nós ficamos completamente sem palavras, Senhor. Ficamos extasiados ao lermos a tua palavra, nos deleitarmos com essa verdade que ultrapassa o tempo, ultrapassa gerações, ultrapassa a eternidade, porque é a palavra do Senhor. Suplicamos que o Senhor nos dê entendimento e um coração desejoso de que esta palavra possa ser recebida no nosso coração e que possa florescer, frutificar 30, 60, 100 por um, para a glória de Ti mesmo, Senhor. É em Cristo Jesus que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, temos chegado no último capítulo do Sermão da Montanha, e essa é uma passagem muito conhecida. Tenho certeza que todos nós já ouvimos alguém proferir algum estudo, alguém proferir alguma pregação. Nós certamente já lemos essa passagem, inclusive já informamos ou partilhamos essa passagem com outros irmãos, sobretudo no momento de aflição, de angústia, no momento de dúvidas, não é? No momento, em uma encruzilhada da vida. Mas é importante não somente conhecer o texto, mas entender o seu contexto e a razão pela qual Jesus diz essas palavras. Muitas pessoas têm vivido uma vida frustrada, exatamente porque não compreenderam a afirmativa de Jesus. E eu chamo a sua atenção que essa é uma afirmativa muito importante. Essa não é uma mera afirmativa. Razão pela qual, versículo 7, o Senhor Jesus faz essa afirmativa, e perceba, versículo 8, logo em seguida, o verso seguinte, o Senhor reafirma aquilo que houvera dito anteriormente. Então, fica muito claro que quando Jesus ele faz a afirmativa, ele logo em seguida reafirma aquilo que disse, ele está chamando a nossa atenção para que nós estivéssemos atentos, para que parássemos mesmo o que estamos fazendo, para que parássemos, inclusive, de devagar nos nossos pensamentos e que pudéssemos nos ater àquilo que Jesus está afirmando aqui, diante desta preciosidade que é esta afirmativa. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Perceba que Jesus faz uma afirmativa de algo que é certo. Jesus não está tratando de uma possibilidade, algo que pode acontecer ou não. Muito pelo contrário. Veja que palavra consoladora que o nosso mestre nos traz. Ele nos dá a garantia, a certeza que uma vez que nós pedirmos, vamos receber. Uma vez que nós buscarmos, nós encontraremos. Uma vez que batemos, não é? A porta será aberta. E meus irmãos, que palavra! Diante das necessidades que temos hoje, necessidades físicas, sociais, emocionais, financeiras, mas acima de tudo, espirituais. Essas são as nossas necessidades maiores, mais sérias, mais graves, mais importantes. As nossas necessidades espirituais. Mas veja, e quando nós, na prática, vamos viver este verso e este verso não acontece na nossa vida? O que foi que aconteceu? Jesus estaria errado? Jesus teria mentido? De forma alguma. Loucura é pensar assim. Na verdade, isso vai demonstrar que o nosso entendimento estava errado, não estava correto. A razão pela qual eu quero chamar a sua e a minha atenção para aquilo que Jesus vai tratar no começo do capítulo 7. Jesus vai tratar sobre a questão do juízo. Um juízo que é temporal e imparcial, que é emitido pelos homens.
E o verdadeiro juízo é o juízo eterno e o juízo do justo juiz. E aí veja, é diante desta realidade de juízo que Jesus diz aqui essas palavras do versículo 7 ao versículo 11. E agora então vamos compreender dentro do seu contexto a forma correta de pedir, de bater, de buscar e de bater, não é? Quando nós nos deparamos com aquilo que Jesus diz no começo do capítulo 7, vamos chegar à conclusão que nós estamos perdidos, de que nós não somos bons o suficientes para agradar a Deus por nós mesmos, de nós mesmos. Nós não temos como buscar uma justiça própria, nós não temos como nos achegar a esse Deus que é santo, perfeito, que é o sumo bem, que é perfeito em todo o seu ser, que é perfeito em todas as suas obras, e nós estamos agora numa situação em que nós nos percebemos perdidos, nós nos encontramos incapazes, e é exatamente nesse contexto que Jesus vai apontar para o que diz o versículo 7. Ou seja, a primeira verdade que nós extraímos do texto, meus irmãos, é que essa preciosidade, essa joia da palavra de Deus, ela vai ser desfrutada, em primeiro lugar, quando nós reconhecemos a nossa necessidade. Quando o texto diz, pedi, buscai, batei, não está implícito aí qualquer coisa, qualquer motivo, sobretudo situações que são torpes ou que são simplesmente acessórias. O que Jesus está tratando aqui é daquilo que é o mais necessário, o principal, o mais urgente. É a justiça que emana de Deus, que emana do Calvário, que emana dele. Quando então o Senhor nos dá essa palavra de ânimo, de incentivo, que nós podemos pedir e vamos receber, implica em reconhecermos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas incapacidades e suplicar, pedir a misericórdia que vem da cruz. E temos a garantia, vocês podem pedir, porque vocês vão receber. Vocês podem buscar, porque vocês vão encontrar. Porque a misericórdia, a graça que emana da cruz, não é uma graça estanque, não é uma graça temporária, mas é a graça eterna, é a graça salvífica, é a graça que nos conduz à eternidade. De maneira que podemos buscar e vamos encontrar, mas apenas na pessoa santa e bendita do Senhor Jesus. Não adianta buscar em outro lugar, em outra parte, em outra coisa, em outra pessoa. Não adianta buscar fora de Cristo, somente em Cristo nós vamos nos deleitar exatamente com essa verdade de pedir, de buscar e de bater e de encontrarmos, de alcançarmos aquilo que tanto necessitamos. A primeira verdade que diz o texto é que nós precisamos reconhecer as nossas necessidades. E não é à toa que Jesus então reendossa, não é, o versículo 8, falando exatamente acerca disso. Por que muitos pedem e não recebem, outros buscam e não encontram, outros batem e não lhes é aberto, porque não têm buscado a graça, porque não têm clamado pela misericórdia, porque não têm reconhecido as suas necessidades, porque não se têm visto como pecadores, razão pela qual não encontram. E aí, uma vez frustrados, mais frustrados permanecem. Mas nós, pela graça de Deus, temos alegria de termos sido impactados, atraídos pelo Calvário e sermos novas criaturas, e muito mais do que novas criaturas, temos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus para a glória e honra e louvor de nosso Deus e Pai. E essa é a segunda verdade que o texto vai exatamente declarar. Versículo número 10, o reconhecimento de Deus como nosso Pai. Se temos a nossa necessidade, precisamos reconhecer que é no Pai a quem devemos buscar. Diz o texto, ou se lhe pedir um peixe, se lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem? Temos um questionamento da parte do Senhor. Ora, se nós que somos imperfeitos, sabemos e sentimos alegria, prazer, contentamento em conceder boas dádivas
aos nossos filhos, que também são imperfeitos com a nossa semelhança, quanto mais o Deus que é perfeito. Ele sente um imenso prazer em abrir as comportas dos céus e derramar copiosas chuvas das suas bênçãos, àqueles que são seus filhos, aqueles que buscam guarida nele, aqueles que buscam sabedoria do alto para as suas decisões, aqueles que clamam pela volta do Cordeiro, aqueles que se santificam dia a dia, porque, meus irmãos, uma vez que nos apercebemos como filhos diante de Deus, nosso Pai, precisamos compreender que os filhos trazem as características de seus pais. Não apenas características físicas, mas também características emocionais. Então, uma vez que Deus é santo, nós precisamos buscar a santidade para demonstrar a nossa relação com Ele, para demonstrar que estamos linkados nele. Não é à toa que Jesus disse que Ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Estamos ligados a Cristo, não é? A graça do Senhor flui em nós a partir de Cristo, através de Cristo, a quem estamos ligados. Aquele que é santo nos santifica, aquele que é justo nos justifica. Razão pela qual os nossos atos precisam hoje ser atos de justiça, precisam ser atos santos que glorifiquem ao Senhor, que apontem para o Senhor, que possam dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ele, que é santo em si mesmo, que é perfeito em si mesmo. Ele nos adotou quando nós ainda éramos desobedientes, filhos da ira. É assim que o apóstolo Paulo fala. Ele manifestou o seu amor por nós e em nós. Fomos atraídos através do amor do Senhor. Assim como nos cânticos que entoamos aqui, não é? O Senhor verteu o seu sangue puro, imaculado, precioso, para que nós fôssemos alcançados, aperfeiçoados, para que o mal que habita em nós fosse arraigado de nós, e nós pudéssemos agora exalar o bom perfume de Jesus, nós pudéssemos agora manifestar os dons e frutos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, o Deus que habita em mim e em você, que habita em nós, que habita no meio da igreja. Somos dirigidos por Ele, somos guiados por Ele. É Ele que ora por nós diante de Deus Pai com gemidos inexprimíveis. Estamos ligados ao Senhor, glória ao seu nome. Por isso, então, assim como reconhecemos as nossas necessidades, precisamos buscar ao Senhor. Também reconhecendo Ele como um pai amoroso, um pai que cuida de nós, um pai que provê aquilo que é necessário para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa santificação, mas nós precisamos não apenas reconhecer isto, precisamos ir até Ele, precisamos buscá-lo, precisamos experimentá-lo a cada dia, precisamos entregar a nossa vida a Ele, confiar a Ele os nossos temores, suplicar a Ele sabedoria para as nossas decisões, para a condução da nossa vida. Quantas vezes nós não tomamos decisão sem consultar a Deus e literalmente quebramos a cara, sofremos por conta disso. Precisamos buscar do Senhor e no Senhor a sabedoria para que possamos trilhar o caminho reto. Por fim, meus irmãos, o texto ainda expressa uma terceira verdade muito preciosa sobre essa pérola que são as promessas de Deus para as nossas vidas. Não apenas reconhecer a nossa necessidade, não apenas reconhecer também que Deus é nosso Pai e Ele é aquele que supre as nossas necessidades, mas por fim, meus irmãos, observem o versículo de número 12, e nós vamos compreender que Deus é perfeito em tudo aquilo que faz. Diz o texto: tudo quanto, pois, quereis... versículo 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Então, tudo aquilo que vem do Senhor é bom, é perfeito, é agradável, porque essa é a vontade de Deus. Deus não vai agir contrária à sua natureza, Ele não pode agir contrária à sua natureza.
Deus não tem prazer no mal, Deus não faz o mal, porque Ele é o sumo bem, não é? Mas Deus usa o mal, sim, para nos abençoar, para nos castigar quando estamos errados. E não há nada contra a disciplina. A disciplina, não é? É uma bênção. A Escritura diz que Deus, assim como o pai corrige os filhos, Deus disciplina aqueles a quem ama. Então é um ato de amor, é um ato de atenção, é um ato que visa com que nós nos despertemos e voltemos para Ele. Voltemos para o seu seio, voltemos para o seu abrigo, voltemos para os seus braços, para o aconchego da sua presença. É disso que o texto está nos falando. Nós precisamos reconhecer que Deus é bom e reto em tudo aquilo que faz. E até mesmo quando nós desobedecemos ou agimos de uma forma afoita, não é? Não aguardando a vontade revelada de Deus ou não obedecendo a sua palavra, as diretrizes, princípios da sua palavra, Ele continua sendo bom. E Ele vai usar aquela situação e circunstância para nos ensinar. Para que, ao perdermos alguma coisa, reconheçamos que podemos perder por um lado, mas ganhamos muito no Senhor e para o louvor da sua glória e da sua graça. Deus é um Pai bom, que cuida de nós em todas e quaisquer circunstâncias, razão pela qual vale a pena aproximar-se dele, vale a pena prostrar-se, vale a pena colocar diante dele as nossas necessidades, as mais diversas, as mais complexas, as mais guardadas no fundo do coração. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Por isso, meus irmãos, nos dias de hoje que nós vivemos, em que as pessoas têm uma busca desenfreada e uma busca na qual não encontram aquilo que tanto desejam para ter paz nos seus corações, nós temos a alegria de buscar e de encontrar, porque aquele a quem buscamos é o Senhor Jesus. E quando buscamos ao Senhor, encontramos tudo aquilo que nós precisamos para que tenhamos paz, quietude, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que a nossa vida possa refletir o louvor da sua glória, exalarmos o bom perfume de Cristo. Cristo é tudo aquilo que nós necessitamos, precisamos, e é nele que nós nos vemos, não é? Dentro da nossa pequenez, da nossa inconstância, mas quando olhamos para o Senhor e nos vemos nele, nós podemos perceber a grandeza e a glória dele na nossa vida, nos aperfeiçoando, nos moldando o nosso caráter, demonstrando que nós fomos comprados por bom preço. Nós não estamos mais no mundo, naquele primeiro sentido em que o mundo trazia prazer ao nosso coração. Nós estamos no mundo hoje para falar que Cristo é aquele que deve ser buscado, que em Cristo tudo que a alma humana anseia pode ser encontrado, e nada fora dele, mas Cristo é tudo para cada um de nós e para todos nós, razão pela qual a ele, somente a ele, a honra, a glória e o louvor. Louvemos, pois, ao Senhor, entoando o hino de número 165, Cuidado Divino, na certeza que o Senhor cuida de nós melhor do que nós mesmos, de que o Senhor tem esse cuidado paternal, o Senhor tem essa misericórdia que se renova a cada manhã, e que mesmo quando nós estamos cansados, fatigados, desatentos, estamos sonolentos, o guarda de Israel é aquele que vela pelas nossas vidas. Nada melhor do que saber que Deus cuida de mim, de você, de todos nós. Louvado e bendito seja o santo e glorioso nome do Senhor. Então eu quero convidar os amados a que possam nos colocar de pé. Vamos entoar este último cântico desta manhã, aí no 165. Onde teremos a oportunidade de também adorar a Deus com a entrega dos dízimos das ofertas àqueles que já não o fizeram por meio eletrônico. E no 165, Cuidado Divino.
Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas nem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Amém. Meus irmãos, vamos com alegria então orar, agradecendo a Deus o trabalho dessa manhã, também suplicando a bênção e consagrando os dízimos, as ofertas e as nossas vidas ao Senhor. Então eu queria convidar o nosso muito amado e muito digno pastor Ezequiel, para que o amado pudesse estar aqui à frente fazendo a oração final, também nos impetrando a bênção apostólica. Por favor, reverendo, nos dê esse privilégio, fazer a oração final e impetrar a bênção apostólica. Nos abençoe em Cristo, por favor. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, obrigado por essa manhã, por esse momento. Nós estamos aqui em pequeno número, mas Tu prometes estar conosco mesmo em pequeno número. Isso é o suficiente. Que o Senhor continue a nos abençoar, a nos fortalecer, a nos alegrar, a nos firmar na Tua Santa Palavra. Pai de amor, obrigado por esta manhã, pela Tua Palavra que foi ministrada, tanto na BD, como agora na preparação para a Santa Ceia do Senhor. Deus Todo-Poderoso, abençoa Teu Senhor pastor, abençoa os irmãos, todos eles que estão aqui. Derrama a Tua graça sobre
cada um. Ó Senhor, meu Deus, concede-nos um resto de domingo de paz. Livra-nos de todas as tragédias, de acidentes e incidentes. Não só nós, mas todos os teus filhos, todos os inocentes que, porventura, possam estar sendo surpreendidos, sendo ameaçados. Ó Senhor, obrigado por este momento. Te agradeço por tudo e agradeço pelas ofertas que foram trazidas aqui ao gasofilácio. Que o Senhor esteja abençoando as ofertas e abençoando os ofertantes. Que sempre haja abundância e disposição para oferecer ao Senhor, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Agora, irmãos, receber a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós, repouse sobre todo o povo do Senhor espalhado na face da terra, hoje, agora e sempre. Amém. Amém.